Eu sou natural de Nova Petrópolis, eu tenho hoje 40 anos, mas eu nasci e me criei na região ali de Linha-Araripe, né, que é um distrito aqui bem divisa Nova Petrópolis, Gramado. Então, o meu pai era representante comercial da cooperativa Piá e a minha mãe sempre do lar. Então, a gente tinha uma propriedade rural, nós criávamos frangos de corte e tínhamos também produção de hortifrutis que eram vendidos na Ceasa, em Porto Alegre. Então, até eu começar a trabalhar no Sicredi, eu era agricultor. Eu estudei no Bom Pastor, no colégio ali de Linha Brasil, então até o meu segundo grau. E aí depois, quando chegou o momento de fazer o curso técnico, ou fazia técnico agrícola, ou eu fazia técnico contábil. E aí o meu desejo era fazer o técnico contábil, porque o meu irmão já tinha feito técnico agrícola e eu queria fazer algo relacionado a números, contabilidade. E eu gostava, eu sempre gostei. E aí na época eu então trabalhava em casa, trabalhava na propriedade rural da família e eu tive a oportunidade então de estudar no Frederico Michaelsen, fazendo o curso técnico à noite. E aí eu fiquei um ano e pouco trabalhando aí na propriedade, porque de dia eu tinha esse tempo. E aí daqui a pouco surgiu a oportunidade de fazer um estágio, abrir uma vaga de estágio na Sicredi Pioneira. Na época eu disse, nossa, é uma baita oportunidade, eu não conhecia muito bem o Sicredi, eu via falar, a gente via ele participando em todos os eventos aqui da região. E aí eu disse, eu vou me candidatar. E naquele momento, para a vaga de estágio, tinha 40 candidatos. 40 candidatos para uma vaga de estágio. Isso em 97. Então, foi em 1997, foi no mês de junho de 97, quando surgiu essa oportunidade. Aí eu fiz o processo seletivo, participei da prova, era uma prova escrita, inclusive foi feita no Frederico. Tive vários colegas de aula que fizeram também. E aí, depois disso, eu fui chamado para uma entrevista com uma psicóloga. Na época ela era uma psicóloga que atuava em Porto Alegre, era contratada pela cooperativa para fazer todo um processo para entender, me conhecer, né? E aí no final deu certo, né? Eu fiquei muito feliz porque, eram 40 candidatos para uma vaga de estágio, inclusive colegas meus na época do Frederico, que eram aqui de famílias tradicionais da cidade, diziam, nossa, tu vai trabalhar como estagiário, como office boy na época, né? Disse, sim, eu acho que eu tenho muito a aprender e trabalhar aqui no centro de Nova Petrópolis para mim era sempre um sonho. E aí em 97 então eu fui chamado, fiquei praticamente um ano e meio como estagiário. Eu tinha 16 anos na época, recém tinha feito 16 em março. E aí eu fui fazendo um bom trabalho. Só que eu sempre dava mais do que precisava. Por quê? Porque como eu estudava de noite aqui no Frederico, então eu vinha de manhã, eu pegava o ônibus na linha Araripe às 7 horas, chegava aqui 7h30 no centro, vinha trabalhar. O meu horário era a partir das 9. Só que como não tinha muitas opções de ônibus naquela época, eu acabava vindo com esse ônibus e eu vinha já às 7h30 na cooperativa. Então eu já aprendia, eu até brincava, o pessoal sempre dizia para mim, tu é o cara do porquê. Todo mundo falava, o Márcio, Porto, outros colegas, o Gilmar Minuzzi também, o Gerson na época, diziam, não, esse guri sempre quer saber tudo, ele é por quê? Por que isso, por que aquilo, por que a gente faz assim? E aí eu fui aprendendo, e eu começava às 7h30, eu ficava até às 7, porque minha aula começava às 7h15 no Frederico. Então eu ficava das 7h30 da manhã, almoçava aqui no centro e depois eu ia para o Frederico. E aí eu estudava de noite, pegava o ônibus, voltava, chegava perto da meia-noite em casa, outro dia de manhã começava tudo de novo. Então foi assim o meu início. Eu acho que isso foi que chamou a atenção na época da diretoria e do pessoal, porque eu me dedicava muito, eu queria aprender muito, eu era jovem, né? E aí quando eu abri uma vaga para ser um caixa da cooperativa. Na época nós tínhamos 3 caixas aqui na agência de Nova Petrópolis, só que eu não tinha 18 anos ainda, eu tinha 17 anos e meio. E pelas leis trabalhistas não poderia ter sido contratado como caixa. E na época eu me lembro que o Gilmar Minuzzi, o Márcio Porto, o Eduardo também já trabalhava na época na parte de crédito ali na cooperativa. E o Gerson também, o Gerson era o nosso superintendente, e eles disseram, não, vamos dar uma oportunidade para esse rapaz, nós vamos ter um pouco de sorte nesses 6 meses, até ele completar 18, para a gente não ter nenhum problema com as leis trabalhistas ou uma questão particular ali. E aí eles me contrataram, então, como caixa, porque eu não poderia ter ficado mais tempo. Eu já tinha terminado o meu tempo de estágio, né? Então, ou eu saía, ou eles me dessem uma oportunidade. E aí eu fui para o caixa, trabalhei no caixa há 2 anos,
mais ou menos, né? E aí depois disso eu tive a oportunidade de ir para uma outra função. Mas o que eu quero destacar também, né? Quando eu entrei em 97, a cooperativa tinha 35 colaboradores. Nós, na época, era uma cooperativa pequena, nós não tínhamos tanta relevância, né, na região. E, inclusive, a gente fazia as reuniões que o Gerson, o Gilmar, o Márcio coordenavam. As reuniões eram feitas na agência aqui de Nova Petrópolis, que existe até hoje ali o espaço. E a gente até se reunia ali, chamava todo mundo. Se eu não me engano, eram 8 ou 9 agências na época. Eu acho que Feliz era a última agência que a gente tinha inaugurado, então era a agência 9. E aí a gente fazia reuniões mensais e a gente se reunia ali com todos os colaboradores, era 30 e poucos colaboradores, faziam uma roda grande e aí a gente fazia as combinações, os alinhamentos, definia a estratégia, o modelo de atuação da cooperativa. Era tudo muito informal, né? E muito... A gente até brincava, era um momento que naquele mês se reuniam os colaboradores e aqueles que estavam de aniversário naquele mês eram então os patos que iam pagar a festa de aniversário para os outros que estivessem participando da reunião. Então, cada mês a gente se reunia, tinha os alinhamentos, a estratégia, a forma de atuar e logo em seguida tinha um churrasco então dos patos pagando para os outros colegas. Então era muito legal. E a cooperativa, se eu não me engano, ali em 1997, né, tinha uns 7, 8 mil associados, no máximo, no máximo. Então eram outros tempos, né? A gente não tinha sistema que era online, né? Era offline, então inclusive essa era uma parte que eu fazia de manhã quando eu chegava na cooperativa, eu chegava cedo. O que eles fizeram? Pô, esse rapaz vem todo dia tão cedo, então nós vamos deixar ele abrir os sistemas, fazer a indexação de arquivos, rodar todos os sistemas para que quando todo mundo chegasse às 8h30, 9 horas, tivesse tudo funcionando, porque era tudo manual, né? Daí eu fazia isso, e fazia com muito gosto porque eu aprendi muito de informática, porque informática para mim não existia, né? Em 97 eu não tinha computador, eu me lembro que quando eu fui estudar no Frederico Michaelsen como técnico contábil, a coisa que eu mais gostei foi quando a gente começou a aprender a escrever com máquina, né? Máquina de datilografar. Então, para mim era muito legal porque eu nunca tinha tido a experiência, né? E aí eu me dediquei para depois, quando eu cheguei aqui na cooperativa, quando eu tinha oportunidade, que era muito raro, porque tinha pouquíssimos computadores, eu já sabia um pouco de como escrever e fazer, né? Então, foi muito legal. E aí, em seguida, eu gostava de participar muito, né? Eu participava das assembleias, dos eventos que a cooperativa fazia, das inaugurações, praticamente a gente inaugurava 1 ou 2 agências por ano, então sempre que eu podia eu ia junto com o Gerson, com o Márcio, com o Eduardo, com o Gilmar, porque eu não conhecia, né? Como eu morei muitos anos aqui na Petrópolis e no interior, eu não tinha muita oportunidade de conhecer os municípios vizinhos. Para nós, quando eu estudava no Bom Pastor, a coisa mais legal que tinha quando eu podia de ônibus com o colégio, né, ir no zoológico. Ou quando a gente ia para a Expo Inter, foi o ano que eu fui para a Expo Inter através do Bom Pastor. Então, para mim, conhecer lugares novos era muito legal. E aí a cooperativa deu essa oportunidade. Então, eu sempre digo que a cooperativa me abriu novos olhares, novas oportunidades, me deu a oportunidade de se desenvolver, porque quando eu terminei o técnico em contabilidade, eu já era caixa, então a primeira coisa que eu fiz foi procurar uma universidade, né? Então, na época, e a cooperativa já auxiliava, né? Como era legal na época, porque eu pude fazer a faculdade, onde a cooperativa ajudava com até 3 cadeiras de subsídio, né? Então, pagava metade de 3 cadeiras. Então, se eu fizesse 3 cadeiras, a metade a pioneira pagava, a outra metade eu pagava, então, com o meu salário. E para mim era uma grande oportunidade, porque eu sou de uma família de 3 irmãos, né? Eu tenho um irmão mais velho, uma irmã mais nova, e o meu pai sempre disse, até a gente chegar no 2º grau, eu ajudo vocês. Inclusive, quando eu comecei a trabalhar no Sicredi, meu pai não me ajudou mais, porque daí eu não estava mais ajudando na propriedade rural. Ele disse, pai, eu não tenho como bancar isso. Então, eu já comecei desde o meu 2º grau, técnico contábil, eu já fui responsável pelos meus estudos, né? Por toda essa parte de educação, desenvolvimento. Só que muito incentivado, e aí eu posso dizer com muita certeza, pelo Sicredi, né? O Sicredi, na época, os meus gestores, o Gilmar foi meu gestor, o Gerson e o próprio Márcio, sempre diziam, não para de estudar, faz teu desenvolvimento, tu tem muita oportunidade na cooperativa se tu estudar. Se tu parar, vai ser mais difícil. E ainda mais que tu é jovem, né? Então tu tem muita coisa que tu tem que aprender. Então a gente sempre fez esse contínuo aprendizado, mas a cooperativa sempre incentivando, sempre apoiando.
Então, em 97 eu entrei, em 98, 99 eu comecei a fazer minha graduação. Daí eu comecei a estudar na Fevale, na época eu passei na Unicinos em Economia e passei na Fevale em Administração. Por que eu fui para o Vale dos Sinos? Porque eu tinha vários colegas, amigos meus que foram para o Vale dos Sinos. E daí eu pensei, pô, é uma oportunidade até de ganhar umas caronas, né, e tudo. E daí na época eu fazia ao mesmo tempo 2 cursos. Eu fazia o curso de Administração de Empresas na Fevale, fazia 3 cadeiras, e fazia mais 2 cadeiras na Unicinos no curso de Economia, ao mesmo tempo. Aí eu percebi que era meio loucura, assim, né? Era muita coisa, eu trabalhava o dia inteiro, estudava todas as noites e ainda morava com meus pais na linha Araripe. Então eu tinha que pegar o ônibus, chegava aqui em Nova 11h30, 15 para meia-noite, tinha que ir para casa e outro dia de manhã começava tudo de novo. Aí eu fiz isso 1 ano e daí eu pensei, não, agora eu tenho que escolher, ou eu vou de Economia ou eu vou de Administração. E aí olhando para o Sicredi, para as oportunidades, para o desenvolvimento e a cooperativa cada vez mais crescendo, se desenvolvendo, gerando muito impacto nas comunidades, abrindo novas agências e eu percebia que tinha muita oportunidade na questão de líderes, né, de trabalhar liderança, trabalhar gerentes de agências. E aí naquele momento eu pensei, não, o curso de administração de empresas vai me ajudar mais, inclusive não só a mim, mas eu estava pensando o que eu posso ajudar a cooperativa, porque a cooperativa estava apostando em mim, né? Quando ela paga metade do meu estudo é porque realmente ela quer que eu usufruo desse conhecimento internamente todos os dias com a cooperativa. E a partir disso, então, eu fiz o curso de administração, eu me foquei ali em 2005, eu estava formado, a formatura foi em janeiro de 2006, e ali nesse período eu trabalhei muito aqui na agência de Nova Petrópolis, foram 8 anos que eu trabalhei na agência de Nova Petrópolis, 2 anos como estagiário, 2 anos como caixa, depois eu fiquei 3 anos e meio como atendente de negócios, que então era responsável por parte de crédito. E o que eu mais gostava, e eu sempre gostei, sempre assim, desde a minha infância, eu acho que tem a ver com a formação da minha família. O meu pai, por muitos e muitos anos, ele foi presidente da Sociedade da Linha Araripe, ele foi secretário, tesoureiro, vice-presidente da comunidade luterana da Linha Brasil. Então, a gente sempre se envolvia muito na comunidade, né? Não tinha festa do Figo, não tinha festa do Tirorei, não tinha festa que nós não estávamos juntos, né? O meu pai como diretoria, mas não só por ser diretoria, mas porque a gente ajudava a servir nas festas, trabalhava sábado, trabalhava domingo, né? Quando tinha festa, para ajudar as pessoas, a comunidade. E eu sempre, desde pequeno lá também, eu, meu irmão, minha família, a gente se dedicou muito para as lideranças jovens, né? Nós tinha a juventude, teve um período que a gente organizava teatros lá na Linha Araripe, que era eu e meu irmão, e nós não fazia nada sozinho, né? Mas nós tinha muitas pessoas que acreditavam na ideia e a gente fazia juntos. Então, essa proximidade das comunidades, essa proximidade das lideranças, sempre foi algo que me chamou muita atenção. E eu tive isso muito, e eu reconheço isso do meu pai. Meu pai se envolvia muito, ele participava ativamente, e isso acho que foi algo, assim, um legado, né, que ele deixou. E quando eu tive a oportunidade de entrar na cooperativa, nesse período todo, eu sempre participava. Eu gostava de ir nas festas no final de semana, e acho que essa é a grande marca, a referência do Sicredi, né? O Sicredi, nesses 120 anos, quase 120 anos, né, vamos completar 120 anos no ano que vem, sempre foi essa participação ativa, gerando valor, né? E aí, por isso que a gente fala hoje, né, que o nosso propósito é juntos construirmos comunidades melhores. Porque, de fato, a gente faz uma participação verdadeira, né? A gente acredita nas pessoas, a gente acredita nos colaboradores, acredita nas pessoas que trabalham com a gente, nos associados e nas comunidades. E aí faz com que o nosso propósito ele seja tangibilizado. Isso foi algo que eu já percebi logo cedo, né? Quando eu vim trabalhar na cooperativa, isso me chamava muita atenção. E eu gostava, não era algo que, eu precisava agora, final de semana, representar a cooperativa. Eu gostava de estar junto, né? E a partir disso, o que eu percebi? Que o propósito do Luiz, de vida, e o propósito da cooperativa eram muito convergentes, né? A gente tinha intenções muito parecidas, de estar junto, de construir junto, ver as pessoas felizes, né? Eu sempre gostei de me relacionar com pessoas, então, por isso que também eu fui presidente do grupo de jovens na linha Araripe, depois eu estava junto no grupo de jovens que era ecumênico, então pegava 9 municípios ali que era liderado uma parte pela paróquia ali de Linha Brasil,
e aí tinha 9 municípios que se envolviam, eu participava também dessa diretoria. Era sempre uma coisa que a gente se envolvia diretamente e gostava, né? E a partir disso, nesse período da cooperativa, olhando já então quando eu estava na função aqui em Nova Petrópolis como atendente, logo em seguida teve uma oportunidade, quando eu tinha 22 anos, 22 para 23 anos, eu fui convidado pelo Gilmar Minuzzi para ser gerente de contas. Na época não tinha essa função ainda em Nova Petrópolis, era talvez, eu não me lembro se era a segunda pessoa na cooperativa que teve a oportunidade de ser um gerente de contas, porque até então nós éramos todos atendentes. É como se fosse um gerente de uma carteira, né? E na época o Gilmar Minuzzi me falou assim, tu não está pronto, tu ainda tem muito a aprender, mas só tem uma forma de a gente saber. Eu vou te dar a oportunidade e tu me faz acreditar que tu é capaz. Eu vou te dar 6 meses para tu desenvolver essa carteira. Só que uma coisa que eu tenho certeza que eu vou te dizer, o Gilmar falou na época, porque o Gilmar era o superintendente. Tu tem que fazer visita. Não é aqui dentro que tu vai fazer as coisas acontecer. Tu tem que conhecer mais, tu tem que visitar os associados, tem que estar próximo, tem que abrir carteira, né? E a única forma de fazer isso, ele sempre dizia, menos bunda na cadeira, mais visita, né? Fora. E ali naquele período de 6 meses, eu visitava 60 a 70 associados todo mês. Então fazia 2 a 3 visitas todo dia. E ali que eu comecei realmente a gostar mais ainda, né, de trabalhar aqui na cooperativa, porque daí eu não estava só interno, eu estava indo ao encontro dos associados, eu estava conhecendo os negócios dos nossos associados, eu fazia visitas de produtores rurais até pessoas físicas, né, tanto profissionais liberais como também pessoas que trabalhavam em empresas, mas que tinham tempo para me receber. Então, naquele período de 6 meses, eu fiz um bom trabalho, né? E isso não sou eu que falo, é o que eu escuto dos meus colegas e do próprio Gilmar na época. E aí surgiu uma oportunidade quando eu tinha 23 anos, então assim, para mim foi muito jovem, né, para ser. E aí o Gilmar Minuzzi falou assim, agora fechou 6 meses, vamos conversar. Daí ele me chamou numa sexta-feira de tarde, aqui na sede da cooperativa para conversar. Daí eu pensei, opa, fechou 6 meses, agora ele vai me promover a gerente de contas, né? Porque era uma oportunidade que ele estava... Daí ele disse assim, tu fez um bom trabalho, tá tudo certo, mas tu não vai ser o gerente de contas. Daí eu pensei, nossa, então eu acho que eu me enganei, né? Eu acho que eu não fiz tão bem ou a expectativa que existia era maior do que eu imaginei, né? Ele disse, não, tu vai ser o gerente de agência da agência de Vila Cristina. Eu disse, nossa, Gilmar, eu sou muito jovem, a equipe lá, toda a equipe que trabalha lá tem muito mais experiência que eu, são pessoas mais maduras, que têm uma bagagem diferente. Ele disse, não importa a idade, importa a atitude, importa a tua vontade de fazer as coisas acontecerem. E a partir daí, tu vai ser o gerente da agência de Vila Cristina. Isso em 2005, quando eu tinha 23 anos. Então, para mim, foi um grande desafio, eu fiquei muito feliz, porque eu não imaginava que ia chegar aquela oportunidade naquele momento. Mas, de novo, né, o que o Gilmar falou? E, inclusive, eu peço para ti que tu não seja o Luiz, Maria vai com as outras. Tu seja o Luiz que tu foi agora nesses últimos meses e nesses últimos anos aqui na sede, porque a equipe que está lá é mais experiente. Tem pessoas mais experientes, pessoas mais que talvez vão se julgar mais capacitadas que você, mas eu quero o Luiz com atitude, com brilho no olho, que vá visitar os associados, que esteja próximo, que conheça o negócio dos associados, porque é isso que vai gerar impacto e relevância para a comunidade de Vila Cristina. Disse, ok, então. E aí eu fui para lá. Então, para mim, foi uma experiência muito legal, porque eu me tornei líder de uma equipe. Era uma equipe muito pequena, mas era uma equipe que tinha alguns vícios, né? Algumas questões que poderiam ser trabalhadas diferentes. Então, eu era a pessoa mais jovem do time, era eu, quando eu fui para lá como líder daquela equipe. Então, foi uma experiência muito legal. E o que eu mais fiz? Daí eu fiz o que eu fiz aqui. Eu comecei a participar ativamente de todos os eventos da comunidade de Vila Cristina. Praticamente de 4 finais de semana, 2 ou 3 eu estava envolvido em eventos da comunidade, eu participava ativamente, não só ir na festa, mas eu ajudava a trabalhar quando precisava, eu ajudava a organizar, às vezes sábado, agora a gente vai fazer um evento aqui no CTG de Vila Cristina, nós precisamos fazer um mutirão para organizar para outro dia. O Luiz ia lá ajudar. Então a gente fez isso muitas vezes e a comunidade de Vila Cristina revalorizou isso muito, né? Então eu fiquei 2 anos e meio lá e depois disso eu fui convidado
para assumir o desafio como gerente da agência de Vale Real, que é logo depois, né? E aí também foi um desafio bem legal, porque era uma comunidade que tem muito potencial, já era município, né? Vila Cristina é um distrito de Caxias, Vale Real era um município. Então ali também eu fiz um trabalho, só que ali eu fiquei pouco tempo, porque daí surgiu uma outra oportunidade, o Márcio, daí na época o Márcio já era o superintendente, e ele me convidou para ir para Morreuter. Então Morreuter eu fiquei praticamente 3 anos, e ali também foi um momento muito importante. Morreuter é uma cidade que tem muito potencial, e na época nós éramos 8 colaboradores, então eu já estava trabalhando. Só que o que mais foi legal, assim, o que eu queria trazer de relevante? Em 2010, nós estávamos fazendo um processo interno aqui na cooperativa para desenvolver um novo gerente regional de desenvolvimento. Por quê? Porque em 2010 a cooperativa incorporou Caxias do Sul, né? Então a cooperativa de Sicredi Caxias, que estava passando por muitas dificuldades, inclusive se nós na época não tivéssemos feito a fusão com eles, talvez ela não existiria mais. E na época o seu Edio Spier era o presidente e ele já estava com sérios problemas de saúde. E aí nós já sabíamos, né, que ele estava sendo tratado, estava bastante debilitado, e na época recém tinha acontecido a fusão lá em Caxias. E aí na época o Márcio e o Solon, o Gilmar já não estava mais conosco, então eles entenderam que para fazer a gestão de Caxias do Sul nós precisávamos da dedicação de um GRD. A partir disso, o Solon assumiu Caxias do Sul, a Eliane, que era gerente regional do Vale dos Sinos, assumiu o Vale dos Sinos, e eles queriam um novo gerente regional para assumir aqui a região da Serra. Nova Petrópolis, Gramado, Canela, São Chico e todos os municípios aqui da região. Os menores aqui, Morreuter, Picada, Santa Maria do Herval. E aí eu fui convidado para ser esse gerente regional. Primeiro era um assessor, mas foi bem pouco tempo, daí logo gerente regional. E foi logo no período quando eu fui convidado, na semana seguinte o seu Edio faleceu. Então para mim foi muito impactante. Nós sabíamos que ele estava bastante doente, mas foi assim, nunca mais me esqueço, né? No dia 15, né, de junho, quando o seu Edio faleceu, e eu recém tinha sido convidado uma semana antes para ser o gerente regional e tocar essa região aqui. E com uma responsabilidade muito grande. Por quê? Porque aquele papel que eu estava assumindo não era mais ser gerente de uma equipe da agência, mas era assumir a responsabilidade sobre a gestão de um grupo de gerentes. Ou seja, eu era o gestor direto naquele momento eram 15 gerentes de agência. Então era o líder, né, de pessoas. E assim, uma coisa que eu sempre aprendi e me desenvolvi nesses últimos anos, que tem que ser alguém que goste de pessoas, alguém que consiga conversar, que tenha capacidade de dar feedbacks verdadeiros. E isso tudo aconteceu em toda a minha trajetória. Então, todas as lideranças que eu tive, o meu primeiro gestor direto foi o Jorge Diniber, aqui na agência de Nova Petrópolis. Depois eu tive a gestão direta do Gilmar Minuzzi, também, que era o nosso superintendente. Logo depois o Márcio Porta assumiu e depois o Solon. Então, todos eles foram excelentes mentores, né? Pessoas que me ajudaram no meu desenvolvimento, e ali, a partir disso, eu me espelhava na gestão deles, no modelo deles, pegando o que cada um tem de melhor, porque todos nós somos humanos, nós temos competências e pontos fortes que nos fortalecem e outros que a gente tem que trabalhar. E ali foi legal porque eu consegui, nesse período de vários anos, trabalhando com vários deles, aprender muita coisa, né? E aí, a partir disso, quando de novo assumi como gerente regional, nós tínhamos um desafio de criar uma maior sinergia entre esse modelo de negócio sobre essas agências, porque nós tínhamos agências parecidas, mas com perfis de gestões diferentes, né? Por exemplo, eu tinha um gerente da minha equipe, que era o Schmitz, ele tinha o dobro da minha idade praticamente, e ele tinha um modelo de fazer os negócios. E o meu desafio era fazer com que as nossas 15 agências estivessem mais sinérgicas, que a gente tivesse mais união, que a gente pudesse combinar melhor a forma de atuação, para que a gente pudesse estar mais próximo das comunidades, que a gente pudesse participar mais ativamente. Então foi desta forma que, na época, eu tive um desafio, porque eu, de novo, era daquele grupo de 15 gerentes, inclusive o Jorge, na época, eu era a pessoa com a menor idade. Eu era praticamente o gerente, né, deles e não era o mais experiente, né? Só que eu, de novo, era a pessoa que podia conectar, né, conectar esse time.
Então foi para mim legal, e o mais legal porque naquele momento a cooperativa entrou forte, né? E isso através da presidência, através da diretoria na época, da gente estar mais presente nas comunidades, de participar mais ativamente, de realmente conectar com o nosso propósito. Então a gente ia muito também buscar negócios que fossem bons para aquela comunidade, que desenvolvesse a região, que pudesse gerar mais emprego e renda. Então assim, a gente percebeu o tempo inteiro o propósito sendo construído, né, dia a dia nas agências, com as atitudes e a forma que a Sicredi atuava. E a gente percebeu que o nosso propósito, como ele está hoje, ele foi escrito em 2017. Mas a gente já fazia isso desde a época do padre Theodor Amsterdam, mas eu percebi que nesse período todo a cooperativa já vinha atuando sempre com esse propósito, de ajudar a construir comunidades melhores, de estar junto com as comunidades, de não ser apenas um agente financeiro, mas de se envolver, participar, dar ideias, construir junto e também, no momento certo, patrocinar as ideias ou financiar. E ali, depois disso, em 2014, eu tive a oportunidade de assumir então um novo desafio e ir para a região do Vale dos Sinos. Então ali para mim foi um marco importante porque eu recém tinha casado, né? Então eu estou com a minha esposa há 21 anos, a gente namorou praticamente 10 anos e agora a gente está casado, vai fazer 11 anos agora em janeiro. E daí naquele momento eu recém tinha casado, daí eu fui convidado para assumir um desafio como gerente regional do Vale dos Sinos. Então a gente tinha lá no Vale dos Sinos São Leopoldo, Novo Hamburgo, os municípios de Ivoti, Estância Velha, Dois Irmãos, Portão. Só que para mim eu pensei assim, como é que eu vou viver intensamente a comunidade? Porque eu sempre uso como o exemplo, né? A liderança é pelo exemplo. Eu tenho que viver o dia a dia daquele grupo de gestores, daquele grupo de líderes, para eu poder influenciar eles, né? E aí eu não posso morar aqui em Nova Petrópolis e liderar lá em Novo Hamburgo, Vale dos Sinos. Então o que eu fiz naquela época? Eu recém tinha casado, eu e minha esposa tinha recém terminado nossa casa. 6 meses depois eu me mudei para a região ali de Novo Hamburgo. Então eu me mudei para lá, eu e minha esposa fomos morar num apartamento. Na época, minha esposa trabalhava aqui numa empresa bem legal, tradicional aqui de Nova Petrópolis. Ela pediu demissão e a gente foi, então, começar uma vida nova lá em Novo Hamburgo. E ali, de novo, nós tínhamos um belo desafio, porque Novo Hamburgo, São Leopoldo, aqueles municípios todos eram municípios de muito potencial, e ainda hoje são municípios grandes, só que o modelo cooperativista ele ainda não estava tão forte, ele ainda não era referência. As pessoas não entendiam muitas vezes o que acontecia, né, no modelo cooperativista, da forma, o propósito ainda não tinha muita força, porque ainda era um modelo muito banco, né, um modelo sem um relacionamento próximo, era tudo focado em taxas e tarifas. Então a gente teve que realmente começar uma construção com aquele time, com a diretoria, com a presidência, de mudar um pouco esse modelo. E a partir disso, eu achei que a melhor forma era realmente viver o dia a dia daquela região. E para mim foi muito legal, porque eu também foi a primeira vez na minha história, na minha trajetória de cooperativa, que eu não morei mais em Nova Petrópolis, né? Então, para mim foi um grande, além de me adaptar a uma cidade grande, eu também tinha o desafio de conquistar a referência e a liderança daquele time, que de novo era um time muito experiente, tinha vários colegas que tinham muitos anos de banco, que já eram muito experts, tinham competências muito desenvolvidas, só que não conheciam de cooperativismo, não conheciam da essência do modelo de gestão, da forma de atuação da cooperativa. Então, para mim, foi um belo desafio, porque eu realmente precisava construir isso com eles. E aí eu comecei a fazer agendas recorrentes com eles, nas agendas, nas agências, fazer visitas com eles também, para a gente, inclusive, alinhar discurso, alinhar algumas coisas que talvez não ficavam tão claras na forma como eles faziam os negócios no dia a dia, porque quando uma pessoa tem, sei lá, 10, 15 anos de banco, ela começa a trabalhar na cooperativa, normalmente o discurso e a fala ainda é do modelo passado, é do modelo banco. E isso não era o que a gente queria, né? A gente queria realmente trazer uma cultura, uma forma de mostrar o quanto o cooperativismo é impactante, quanto ele gera relevância. Foi uma experiência muito legal, fiquei quase 2 anos lá. Então, e depois eu fui convidado então para assumir um desafio em Caxias do Sul, como gerente regional também. E Caxias do Sul estava ainda em momentos críticos. Por quê? 2010, quando a gente incorporou a cooperativa de Caxias, ela estava com muitos problemas de provisões,
de turnover de funcionários, muitos funcionários entravam e saíam todo o tempo, o modelo cooperativista não estava impregnado, nós tínhamos muito problema de meta por meta, as pessoas faziam negócios com associados sem qualidade, sem alinhamento, um pouco até distantes do modelo que a cooperativa queria. E na época, então, eu fui substituir uma outra colega, que na época foi desligada, para então trazer um pouco essa referência, que já estava sendo construída na época pelo Solon, e depois o Solon assumiu como superintendente, e essa colega ficou lá um tempo, só que ela não conseguiu criar uma sinergia. E aí, naquela época também, o desafio era como nós se aproximar das entidades, né? Porque o Sicredi em Caxias já tinha uma rede de 7, 8 agências, mas a gente não tinha uma proximidade com as principais entidades, não com a SIC, com o CDL, com a própria Emater, sindicatos. Então a gente começou também aos poucos se aproximar. Por quê? Porque a gente acredita nisso, a cooperativa vinha trabalhando. Então foi 2015 até 2017, foram 2 anos e meio que eu atuei lá também com um grupo de gerentes. E aí nós já tínhamos vários gerentes da cooperativa, né, que eram aculturados, que já conheciam o modelo de gestão, a forma de atuar, a forma de alinhar propósito, da forma como a gente queria que as coisas acontecessem. E aí eu fiquei lá uns 2 anos e meio e depois eu fui convidado em 2017, bem no início de 2017, para assumir o cargo de gerente do ciclo de crédito. Então foi a primeira vez que a cooperativa teve um gerente do ciclo de crédito, foi uma novidade, o sistema Sicredi estava implementando essa função, e na época então o Solon veio conversar comigo e disse: Luiz, eu preciso da tua expertise em negócios, eu preciso de alguém que conheça crédito, mas que também tenha uma visão de negócios para ajudar a cooperativa e a gente conseguir melhorar um pouco a nossa estratégia, a forma de atuação. E aí, na época, o que a gente fez? A gente escutou, né, com o Solon, com o Eduardo, comigo, porque o Eduardo era meu gestor. Então, a gente começou a escutar quais eram as necessidades, né, tanto das equipes, dos colaboradores, mas também das empresas, das entidades. Quais são as oportunidades que a gente tinha para criar uma estratégia mais alinhada com realmente as dores que eles tinham, né? Com prazos, com taxas, com condições e que pudessem ser construídas coletivamente, né? Então, que a gente pudesse não só mais fazer a gente sentar aqui na sede e definir uma estratégia, mas a gente escutar junto com os stakeholders, né? Quais eram as necessidades reais e a partir disso nós adequar uma estratégia, uma forma de atuação e com linhas que fossem condizentes com essas necessidades. E aí, a partir daí, eu me lembro até hoje que em 2017 para 2018 a gente criou a primeira linha de crédito da Sicredi Pioneira para atuar com energia solar. E eu me lembro que foi nessa sala, né, que a gente reuniu aqui 17 integradores, empresas especializadas em energia solar, para a gente construir juntos uma ideia de linha de crédito para energia solar. E foi muito legal porque hoje a gente vê o resultado, né? Praticamente 45% de todos os financiamentos que acontecem aqui na região de atuação da Pioneira, praticamente a metade são através de recursos do Sicredi. Então hoje a gente é uma referência nesse segmento. Por quê? Porque a gente construiu junto, escutou as empresas, escutou as dores, foi uma construção coletiva e foi muito se colocando à disposição da comunidade. De novo, né? Juntos a gente constrói comunidades melhores, com os parceiros, com os stakeholders, com o ecossistema todo, né? E isso também foi legal porque em 2017, eu e o Eduardo, meu gestor na época, a gente foi para Paraná conhecer um modelo de plataforma de crédito. Eu me lembro até hoje, 16 de maio de 2017, nós fomos a Paraná, lá em Palotina, conhecer o modelo de plataforma de financiamento de veículos. E lá aquela cooperativa tinha recém implementado esse modelo, a gente tinha escutado aí no sistema lá em Porto Alegre, e a gente foi lá. E aí eu e o Eduardo ficamos 2 dias lá, conhecemos o modelo e aí voltamos para cá. E aí trouxemos para a diretoria, para a presidência, na época o Márcio, o Solon era o diretor executivo, que a gente poderia também se experimentar nesse modelo de plataformas. Que esse modelo ele geraria uma experiência muito, muito prática, diferenciada para o nosso associado. E a partir disso a gente começou a construir, em 45 dias a gente colocou um MVP, né, um MVP para então construir a nossa plataforma em parceria com uma empresa de São Paulo, para a gente começar a ter um modelo de negócios com veículos. Então, para mostrar para vocês, então, 2017
E hoje a gente já tem mais de 250 empresas que têm a nossa plataforma de crédito de veículos. Nós temos mais de 450 empresas que têm a nossa plataforma de crédito de energia solar. Temos mais de 150 empresas que têm a nossa plataforma de crédito de casa e construção. E assim vai. Nós vamos chegar até o final do ano agora, de dezembro, com mais de 1.000 plataformas de empresas parceiras utilizando esse modelo. Qual é a grande diferença desse modelo? É ajudar o nosso associado a realizar o seu sonho. De novo, o propósito, né? O associado vai num parceiro, uma revenda de automóveis, ele vai numa revenda especializada em materiais de construção, não uma revenda, uma loja de materiais de construção, ou ele vai numa empresa especializada em energia solar. Ele vai lá, faz a simulação do crédito, na hora tem um motor de cálculo que gera a aprovação do crédito, ele assina o contrato e sai da revenda, por exemplo, dirigindo o carro novo dele. Então hoje nós temos assim, 30%, 40% de todos os negócios que acontecem na cooperativa hoje são desse modelo. Ou seja, é a solução certa, na hora certa, para o associado certo, no canal que ele desejar. E esse é um novo canal que a gente criou em 2017, que foi então trabalhar com plataformas. Hoje nós vamos chegar a 1.000 plataformas até o final do ano. Mas não foi eu sozinho, foi um grupo de pessoas, foi um time, o Eduardo, eu, o Jonas, Raul, o Solon diretamente patrocinando e participando. Então foram várias pessoas, mas que foram lá pegar essa ideia e trouxeram. E hoje a gente percebe que isso faz com que a gente consiga realizar sonhos, a gente consiga estar mais próximo do associado e ele consiga enxergar valor, né? Porque hoje a gente percebe que cada vez mais as pessoas têm menos tempo para ir numa agência. Eles querem resolver as situações dele no modelo atual, né? A gente fala que o principal capital, a principal referência da cooperativa são as pessoas, né? Então, inclusive, quando a gente fala da evolução do modelo de gestão que a gente está vivendo nesses últimos 2 anos, então, que é uma cooperativa melhor para as pessoas, colaboradores, associados e comunidade, ela está muito alicerçada em a gente desenvolver e capacitar as pessoas. Então, a base, se a gente construir hoje a evolução do modelo de gestão, ela é uma pirâmide onde a base são as pessoas. Pessoas engajadas, pessoas motivadas, pessoas com brilho no olho, pessoas que vão gerar uma experiência superior para o associado, vão gerar um atendimento de qualidade. Então, se o colaborador não estiver feliz, não estiver engajado aqui, naturalmente ele não vai fazer o seu melhor. Então, a gente entende que a pessoa tem que estar motivada e engajada e por isso que a cooperativa tem muitos benefícios para os colaboradores. Um dos benefícios que eu considerei muito importantes em toda a minha trajetória foi o investimento em educação, né? Então, eu tive a oportunidade de fazer a graduação pela cooperativa, eu fiz 5 pós-graduações, todas, não todas, mas 2 delas com incentivo da cooperativa, as outras eu já fiz por conta, porque eu acho que eu já ganhei de chega da cooperativa, agora é eu investir no meu desenvolvimento, na minha carreira. Então, isso a gente sempre fortalece, a gente fala muito pelo exemplo. Então, todas as lideranças que a gente tem hoje na Pioneira, Solon, Eduardo, Luiz, Márcio, agora Tiago, que está conosco também desde 2017 como presidente, sempre deram oportunidade para os colaboradores se desenvolverem com educação. E muita formação interna, muitas capacitações, desenvolvimento interno para os colaboradores. Porque a gente entende que para a gente conseguir gerar consultoria ou estar junto com o associado, com a solução certa, na hora certa, para o associado certo, no canal que ele desejar, através de conhecimento, através de educação. Então, a educação sempre foi uma grande inspiração para nós e a gente sempre desenvolveu essa capacidade e essa condição do colaborador ter essa visão, né? Então, a gente sempre valorizou isso. E não só valorizou, mas ajudou financeiramente, quando se fala de benefício, né? Então, e isso conecta muito porque a gente, sendo desenvolvido genuinamente, com interesse verdadeiro, é natural que eu quero retribuir. Isso já vem desde a época do nosso padre, Theodor Amsterdam, falava que a educação era fundamental para o desenvolvimento. Em 2015, 2016, ali quando a gente começou a olhar para o ciclo estratégico 2017, 18 e 19, a gente começou a ver que a gente precisava continuar investindo na educação, mas também aprimorar algumas capacitações. A gente começou a fazer algumas capacitações com empresas parceiras, olhando para
como a gente pode fazer vendas consultivas, como é que a gente poderia trabalhar melhor a questão da abordagem, né, para que o associado enxergasse mais valor no Juntos Construímos Comunidades Melhores. Como é que a gente tangibiliza isso com vendas com significado? Como é que a gente poderia, a partir de 2017, conectar a realização de sonhos, né? Então, fazer um negócio não era só por fazer um negócio, não era só para atingir uma meta, era para fazer com que o nosso associado realmente conseguisse ter uma experiência e ter uma condição com a cooperativa que talvez ele não tivesse no mercado, ou que talvez fizesse com que ele realmente pudesse atingir aquele grande objetivo, atingir aquele grande sonho. Então, a gente percebeu que isso fez com que a gente também evoluísse na consciência da importância dessa educação, mas também dando a oportunidade de fazer mais capacitações internas. Quando a gente começou, lá em 2018, a gente fez uma formação de alto nível, né, com os nossos gerentes, com toda a equipe de gerentes da cooperativa. A gente foi para São Paulo, a gente fez o IESE, né, o ISE. Então, é um programa de desenvolvimento de líderes que foi um investimento bem importante, mas onde a gente trabalhou muito a questão da consciência, da capacidade da gente criar profissionais mais líderes educadores, né? Pessoas com visão de ser exemplo, mas também se desenvolvendo. Então, cada vez mais o líder educador buscando o seu autodesenvolvimento, se conhecendo melhor, trabalhando o autoconhecimento. E a partir disso, em 2018, já começa lá no ISE uma consciência da evolução do modelo de gestão, né? Que a gente começa lá a discutir abertamente que a gente poderia ser uma cooperativa ainda melhor para as pessoas. Como? Com um modelo em evolução, onde a gente, a partir de 2019, 2020, começa a falar que a gente não precisa mais ter meta. A gente não precisa mais ter meta nas nossas agências, nas nossas equipes, que a gente precisava ressignificar o modelo, a forma de atuar com os associados, porque a meta, ela limita, e a meta acaba, inclusive, incentivando, às vezes, uma venda não qualificada, um negócio que não era bom para o associado, porque a gente precisa chegar no final do mês e entregar aquele objetivo. E isso não fazia mais sentido. A evolução do modelo, a construção do nosso propósito demonstrou claramente que a gente não podia mais pensar desta forma. E aí, a partir disso, se começa um movimento de reconstruir o modelo de gestão, de avaliar o que a gente estava fazendo certo e o que a gente não estava fazendo certo, conversar com os colaboradores, perceber o que os associados traziam para nós de como eles enxergavam o Sicredi. Às vezes vocês têm uma atuação de banco, mas não é isso que eu espero do Sicredi. O Sicredi é uma cooperativa, o Sicredi quer ajudar as pessoas, quer estar junto com as pessoas. E a partir disso, a evolução do modelo, com essa consciência maior, com essa capacidade dos colaboradores se conhecerem melhor. A liderança educadora não é mais uma cumpridora de metas. A liderança educadora é um líder que forma pessoas, um líder que inspira pessoas a buscar ajudar verdadeiramente os associados. E a partir disso, a gente começa a evoluir o modelo. Então, a partir de 2020, a gente não tem mais metas, os colaboradores começam a realmente olhar para as necessidades dos associados, a gente começa a olhar realmente o que o interesse genuíno no associado, escutar o associado mais, conversar com ele, se deixar à disposição, fazer um trabalho de consultoria, não mais um trabalho de vendedor. O vendedor vende coisas que às vezes o associado não precisa. O consultor não, ele dá ideias, ele dá sugestões e ele ajuda o associado a tomar a melhor decisão para um investimento, uma oportunidade que talvez ele não tinha antes, ou que ele tinha, mas não estava tão consciente. E a partir disso a gente percebe que essa necessidade da gente estar sempre se aprimorando, estudando e buscando era muito importante. A cooperativa sempre incentivou isso. A gente teve, nesses últimos anos, sempre essa preocupação. E por isso que hoje nós temos um grande programa, né, para todos os colaboradores que estão na Pioneira, hoje são mais de 700 colaboradores, a gente tem um programa que é o Evoluir Juntos. O que é o Evoluir Juntos? É uma capacitação contínua para com todos os colaboradores, para que todos possam se tornar consultores. Consultor genuíno, consultor de verdade, trabalhar vendas com significado. Como é que a gente pode ajudar o associado a realizar os seus sonhos? Como é que a gente pode ajudar a ter as necessidades verdadeiras do associado, aquilo que ele realmente precisa. E a partir disso, esse programa ele vem formando colaboradores, ele vem formando nossos consultores. A gente não está mais preocupado em atingir metas, a gente está preocupado em realizar sonhos, em ajudar o associado a conquistar a sua independência financeira, a sua educação financeira. A partir de 2018, a gente começa a falar muito sobre educação financeira. Todo e qualquer negócio que a gente faz, a gente traz assim, o
O que a gente pode agregar além disso? Por exemplo, numa negociação de uma folha de pagamento. Nós não queremos só fazer a folha de pagamento dos funcionários. Nós queremos dar para os funcionários daquela empresa educação financeira. Fazer com que esses funcionários tenham a capacidade de se desenvolverem também, enxergarem as suas oportunidades de melhorar a sua qualidade de vida com a educação financeira. A gente tem pesquisas que comprovam que 85% dos brasileiros não têm educação financeira. E a partir disso a gente começa a colocar de novo o propósito no meio, né? Juntos vamos construir comunidades com educação financeira, com prosperidade e capacidade dos associados ter essa visão também. Cada vez mais, quando a gente começa a enxergar que a gente precisaria trabalhar melhor as nossas visões e as nossas estratégias com inovação, com criatividade, a gente percebe claramente, também em 2018, 2019 para cá, que a gente precisava escutar mais o associado, a gente tinha que escutar mais a ponta, os parceiros, os stakeholders, né? Então, a partir disso, a gente começa a fazer um trabalho, todo e qualquer projeto que a gente vai desenvolver internamente na cooperativa, a gente faz um design thinking. A gente vai conversar com as pessoas que vão ser impactadas. Um exemplo real assim, que aconteceu agora, recentemente, a gente lançou, dia 4 de novembro, a Agência Digital. É a primeira agência digital do sistema Sicredi no Brasil. E a nossa aqui, a pioneira, então, lançou a Agência Digital. O que a gente fez? Um grande trabalho de design thinking. A gente conversou com associados, com pessoas que não eram associados, com pessoas que estavam, por exemplo, a gente foi aqui na Praça das Flores, em Nova Petrópolis, e conversou com pessoas do Brasil inteiro. Quais são os diferenciais de uma cooperativa de crédito, o que ela poderia fazer diferente e o que o mercado tem que a cooperativa não tem. E aí ficou muito transparente assim, nossa, nós precisamos ter também nas cooperativas de crédito, associados e não associados, a possibilidade do atendimento digital, que hoje está muito forte, né? São mais de 30 soluções no mercado, mas as cooperativas não têm. E aí começa a vir muito forte essa questão que inovação é criar ideias novas, meios novos, soluções novas que gerem resultado, mas que principalmente resolvam dores, ajudem a resolver problemas. E a partir disso nós começamos há uns 3, 4 anos para cá, todo e qualquer projeto que a gente vai fazer na cooperativa, com toda e qualquer inovação, nós precisamos escutar o nosso associado. Isso é inovação, é fazer com que a dor real chegue como principal foco. Não se apaixonar pelo problema, mas se apaixonar pela solução, ajudar a encontrar a solução. E aí começa uma trajetória muito forte de inovação. A cooperativa, nesses últimos anos, talvez as principais inovações foram a criação das plataformas, que a cooperativa não tinha, e foi uma das primeiras a adotar aqui no Rio Grande do Sul, Santa Catarina. A questão também, nós criamos um programa de fidelidade juntos, que é um programa fantástico, né, que trouxe muito também a essência, né, de trabalhar muito a questão do desenvolvimento local, dar oportunidade para o comércio, para todas as empresas do local poderem desenvolver e promover os seus produtos através desse programa de fidelidade. Então, quanto mais o associado fizer negócio cooperativa, mais pontos ele junta para usar em experiências na comunidade local. Então, o Juntos é uma grande inovação. O próprio Google, né, que é uma ferramenta interna de comunicação interna, a gente teve um diagnóstico de uma pesquisa que a gente fez há um tempo atrás, e a gente tem várias pesquisas, pesquisa de clima, pesquisa de branding, pesquisa de marca, pesquisa de satisfação dos associados e também pesquisa de comunicação interna. E ali ficou claro que a nossa comunicação interna e os nossos processos eles estavam muito engessados, estavam muito difíceis. A gente não tinha uma qualidade, uma velocidade que era necessária para gerar uma boa experiência nas agências. E a partir disso, então, como é que nós podemos fazer diferente? E aí começou-se a construção do Google, que é uma ferramenta que é como se fosse o Google, né? Tu coloca lá o que tu precisa, vem na hora. Hoje deve ter mais de 7, 8 mil artigos escritos que trazem exatamente aquela dúvida, aquela questão. Qual é a grande vantagem dele? Ele resolve uma dor de comunicação fluida, de comunicação próxima, para que o nosso colaborador, quando ele tiver com um associado, ele tenha lá à disposição todas as informações. Então isso, ele é hoje interno, mas a grande experiência ela é externa, porque isso facilitou demais o trabalho do nosso colaborador. Ele conseguiu ter a informação mais rápida e com a maior assertividade. Então a gente pode dizer que ajudou a organizar as informações internas, mas também ajudou a melhorar a nossa experiência com o nosso associado. Porque hoje essa ferramenta, qualquer colaborador, ele sai da agência, ele pode acessar ela pelo mobile, ele pode acessar por várias, não pelo mobile, pelo celular,
pelo iPad, pelo qualquer aparelho, né, que tem internet, ele tem acesso ao Google. Então, quando ele estiver fazendo uma visita num associado, ele pode ir lá na hora ali tirar alguma dúvida, alguma questão. Porque hoje a Pioneira trabalha com mais de 300 soluções. Nem o melhor gerente de negócios, o melhor consultor que a gente tem, vai lembrar de todas as informações, de todos os detalhes de uma solução, de um produto. E ali com o Google, ele vai lá, consulta na hora. E aí ele diz com assertividade, porque hoje a gente sempre fala, o atendimento e o relacionamento com o associado é confiança. As pessoas têm que confiar na gente. Então, as informações que a gente traz para o associado, elas precisam gerar essa credibilidade. Elas têm que ter clareza, têm que ser claras e têm que estar certas, né? Então, isso gerou também uma qualidade melhor no nosso atendimento. O Google ajeitou internamente, mas ajudou muito no externamente. Então, tem várias iniciativas, né, de inovação. E a inovação se tornou algo muito importante nesse ciclo estratégico. Então, a cooperativa, em 2017, criou uma gerência de estratégia e inovação, que ajudou já, na época, a organizar melhor a própria estratégia e, principalmente, olhar para as oportunidades de inovação. E, a partir disso, nesse ciclo estratégico atual, 2021 até 2023, temos várias iniciativas, vários objetivos claros de trabalhar melhor a nossa inovação. Então, tem várias coisas acontecendo nesse momento. Inclusive, esse projeto da Agência Digital que eu comentei antes, ele foi uma iniciativa de inovação. A gente trouxe uma dor, né? Eram 4 grandes dores da cooperativa, e a gente então começou a trabalhar isso na faculdade, na FSG. Então a gente está fazendo um curso de inovação, uma pós de inovação, e o desafio era nessa pós trazer uma ideia, um pitch, montar uma ideia que pudesse se tornar uma solução, um produto. E a gente trouxe, então, 4 dores e se sugeriu, então, fazer uma agência digital. E a metodologia utilizada para a construção dessa agência digital foi os métodos ágeis. São métodos muito claros, né, e tem hoje uma grande referência na inovação. Então, em 4 meses, usando as metodologias ágeis, que estão 100% conectadas à inovação, a gente criou uma solução nova, que é um novo canal dentro da solução certa, na hora certa, para o associado certo, no canal que ele desejar. Criamos um novo canal, que é a agência digital, através de uma metodologia de inovação. Então, a inovação hoje, a cooperativa tem 43 projetos nesse momento sendo trabalhados. Nós já temos 2 grandes projetos que estão usando as metodologias ágeis, que são diretamente linkadas à inovação. O Complexo Pioneira, então ele está sendo trabalhado com um time dedicado, olhando para todas as oportunidades de fazer com que o complexo seja um sucesso, e a agência digital. E agora, nosso objetivo 2022 é que mais projetos que a cooperativa tenha sejam utilizados com essa metodologia ágil, que é tudo que tem de melhor, né, para estratégias de inovação. Sempre escutando o associado, as dores, né? O Complexo Pioneira é dentro na estratégia de inovação, tem 3 horizontes, né, de inovação hoje no mercado como um todo. A gente pode dizer que o modelo de inovação interna de vários produtos e soluções que a gente utilizou é no horizonte 1. A agência digital seria o horizonte 2, é um novo core, né, é criar uma nova forma de relacionamento de negócios com os associados, não perdendo a essência do relacionamento e da proximidade. E o Complexo Pioneira seria o 3º nível, né, de inovabilidade, né, de inovação dentro de uma empresa, onde a gente cria um novo negócio, onde a gente cria uma nova forma de se relacionar, de gerar impacto, de gerar relevância da cooperativa nas comunidades. Então, o Complexo Pioneira, ele tem uma relevância muito grande, ele talvez seja o futuro, né, da cooperativa, o presente e o futuro de coisas novas que a cooperativa vai gerar de impacto, né, desde educação, desde a vertical tech, né, que vai trabalhar novas tecnologias. Hoje a gente tem muita tecnologia criada internamente, que a partir de agora, então a gente com o complexo, com essa vertical tech, a gente vai conseguir desenvolver com os nossos times. Tem uma outra vertical que é Capital Semente, que então também vai trabalhar a questão de ajudar empresas, startups aqui da nossa região a criarem soluções e que essas soluções e essas estratégias se mantenham aqui na região, de novo conectando diretamente com o desenvolvimento local, as oportunidades locais. E uma 4ª vertical é a questão da gente trabalhar
nesse contexto, a gente traz muito a questão de uma fundação, Sicredi, uma fundação para poder trabalhar melhor os programas sociais, direcionar. Hoje está tudo conectado na cooperativa, mas talvez a gente poderia dar mais foco, mais qualidade nesse trabalho, né? Então, a gente tem, só me lembrando assim, a vertical tech, a educação, né? Então, a gente tem muito forte dentro do Complexo Pioneiro uma vertical também de educação. Então, é formar novas lideranças com visão de cooperativismo, e não só cooperativismo, mas várias oportunidades, né? É quase uma universidade, né? Para desenvolver tanto colaboradores, como também a comunidade, né? E outras cooperativas, outras entidades que queiram se desenvolver nessa vertical também de educação. Então, é vertical de tecnologia, que é a TEC, a educação, a capital semente e também a questão da fundação. Então, são hoje as principais iniciativas que o Complexo Pioneira vai trazer. Então, é praticamente um novo core, né? Uma nova forma de fazer relevância e trazer o desenvolvimento local e regional para a nossa região. Esse Hub de inovação ele tem um objetivo claro que é desenvolver estratégias e tecnologias de inovação dentro desse segmento, usando a academia, utilizando empresas, utilizando o poder público para a gente criar novas soluções, novos produtos aqui na nossa região, com tecnologia, com inovação. E inovação não é só tecnologia, é novas ideias, um novo mindset, é criar profissionais com essa capacidade de se desenvolver para criar produtos novos, soluções novas. Então, esse Hub de inovação, ele certamente vai se conectar com o Complexo Pioneiro. Ele não é uma iniciativa do Complexo Pioneiro, ele é uma iniciativa dessas entidades. Mas ele com certeza vai ter uma interface, porque vai ter vários momentos que vão ter soluções e oportunidades e visões que vão se conectar. E aí, a partir disso, a gente cria de novo uma grande oportunidade de desenvolvimento aqui em toda a nossa região. E aí, quando a gente fala, não é só Nova Petrópolis. O Hub de Inovação Órbita, ele vai atender toda a região da Serra Gaúcha. Esses dias nós estávamos falando com um município vizinho, disse, não precisam criar vocês um novo Hub de inovação. Vocês têm que se conectar com os que já existem, para tornar eles mais fortes e juntos a gente consegue construir oportunidades melhores, né? Então, tem grandes oportunidades aí com esse hub também que está sendo criado. E vários outros que estão surgindo agora nos últimos dias, né, de oportunidades que vão vir ainda com inovação. Ele já está em pleno desenvolvimento, né, como tem hoje um time ágil, né, atuando diariamente, tem 4, 5 pessoas atuando diretamente na construção das verticais, né, que a gente falou. Provavelmente ele vai ser lançado em 2022, né? Então, abertamente. Hoje ele ainda está sendo tratado internamente. Hoje quem está atuando muito forte é a diretoria, o conselho está diretamente envolvido e esse time ágil. Mas ele não foi divulgado ainda externamente. Claro, foi já conversado com a Central, com o CAS e também com cooperativas vizinhas aqui, mas ele ainda não foi lançado para o mercado, para as entidades como um todo, né? Então, ele ainda está sendo desenvolvido, mas a ideia é sim que a gente possa, logo vai ser feito um trabalho, provavelmente em 2022, para lançamento dele, né? A gente começa a trabalhar muito forte em inovação desde 2017, né? 2017, quando foi criada a Gerência de Estratégia e Inovação. Então, a partir desse momento, a gente começa a olhar para todas as iniciativas, começa a se conectar no ecossistema de inovação. A gente começou a visitar as universidades, a entender o que eles já estavam fazendo de trabalhos focados com inovação. A gente começa a se conectar com empresas, com todo o ecossistema de inovação que já estava pujante e se desenvolvendo aqui na região. Então, 2017 foi o grande marco, né, dessa caminhada. E aí, cada ano que passa, a gente vem ganhando mais relevância, participando e também, o mais importante, treinando e capacitando os nossos colaboradores, né? Então, de novo, entra de novo a educação, porque falar de inovação não é simples, as pessoas têm que buscar se desenvolver, buscar cada vez mais se apropriar desses temas, inclusive as metodologias que a gente utiliza, elas têm uma certa complexidade, então tem que conhecer para poder implementar, e isso inclusive, às vezes,
bate de frente com algumas ideias, algumas crenças, com alguns modelos que a gente tinha até então. Por exemplo, projetos com metodologia ágil, que eu falei, a gente já tem um Complexo Pioneira sendo tocado e agência digital com essa metodologia. Nós temos 40 projetos na metodologia antiga, que é o projeto que começa em janeiro e termina talvez no final do ano, se não no outro ano. Moroso, com não dedicação, com reuniões esporádicas que vão fazendo o processo se tornar lento. E às vezes até moroso e às vezes até caro, né, se não for bem conduzido. Porque a metodologia ágil, esse modelo de inovação, ele traz muito a questão, vamos escutar o associado, vamos entender quais são as reais dores e a partir disso vamos lançar um MVP. Vamos errar rápido, barato, para a gente acertar. E aí, conforme a gente vai aprendendo com esse modelo de criação de um produto minimamente viável, a gente vai ajustando e acertando. E assim a gente consegue ser muito ágil e com qualidade, né? Com mais assertividade. Porque às vezes tu monta um projeto lindo, maravilhoso, mas depois não tem aplicabilidade. Ou aquela solução não faz mais sentido para esse momento, porque já passou, né? Então a gente percebe claramente que a inovação ela começa a ganhar muita relevância na cooperativa nesses últimos 4 anos, né? Desde 2017 em diante. E a gente está cada vez mais, os gerentes, por exemplo, agora em 2021, nós temos 8 colaboradores da alta gestão, então 2 diretores, eu, o Eduardo, e mais gerentes, aqui são 6 gerentes da sede que estão buscando se qualificar com esse tema. Então a gente já vai adotar metodologias ágeis com conhecimento, conceito e prática. Então, além do Solon, que está sempre estudando e lendo e se desenvolvendo muito sobre esse tema de inovação, ele que puxa isso dentro da cooperativa. Então, tudo isso faz com que a gente também possa não só escutar, mas a gente começa a aplicar, né, no dia a dia, em várias iniciativas e começa a cada vez mais buscar conexões com o ecossistema. Né? Então, quando tem uma oportunidade, algo diferente acontecendo em empresa XYZ, nós queremos lá conhecer. Então, isso gera... E por isso que a cooperativa, né, a gente está completando ano que vem 120 anos, mas jovem, né, com muitas ideias, com muitas coisas novas surgindo através desse novo mindset. Né? Na verdade, a gente está trabalhando muito a questão do mindset. Né? A gente sempre diz, a inovação e tecnologia, o talento é das pessoas. Né? Se as pessoas têm essa capacidade e têm o CPF delas querendo buscar esse novo mindset, as coisas acontecem. Porque não adianta a empresa, agora nós vamos fazer. Mas se as pessoas que estão lá não têm essa visão, não vai acontecer, né? Na verdade, todos os projetos, né, que a cooperativa tem hoje, eles são 100% para tentar melhorar a experiência do associado, melhorar a experiência dos colaboradores e também das parcerias, né, que a gente tem com todas as entidades. Então, toda vez que a gente vai desenvolver um projeto, a premissa básica é eu preciso conversar com os stakeholders, eu preciso conversar com as entidades, eu preciso conversar com as pessoas que vão se relacionar e que talvez vão até ser futuros usufruir desse projeto. Então, isso faz com que a gente se aproxime ainda mais, porque eu só vou poder resolver um problema, uma dor, se eu escutar qual é a real dor e qual é o caminho que a gente possa construir juntos. Então, não é mais assim, eu tenho a solução. Não, eu vou construir junto a solução. E a gente vai testando. O legal desse modelo da metodologia ágil é os MVPs, né, da inovação. Então, a gente vai criar uma solução ou criar... Vamos testar, vamos ver se dá certo, faz sentido para ti, conecta com a tua real dor. Opa, tem uma oportunidade aqui, então vamos ajustar logo e daí a gente vai... Então, isso gera muita interação, muito superior do que antes. Porque antes a gente, no modelo antigo, quando nós não trabalhava tanta inovação e não trabalhava tanta essa oportunidade de falar diretamente, a gente escutava a dor e nós ia criar uma solução. E daí quando estava pronto a gente ia trazer, o que vocês acham? Não era isso que eu queria, era diferente. E nesse modelo de estar sempre junto, construindo, aprendendo, errando e retrocedendo às vezes e voltando, a gente tem sempre uma condição de acertar mais, né? E de ser rápido e com assertividade. Essa capacidade de errar faz parte, né? Então, até isso, a própria evolução do modelo de gestão que a gente vem trabalhando, na cooperativa vem trabalhando nos últimos 2 anos, efetivamente, mas já discutindo há 3, a gente percebeu que essa era uma grande oportunidade, né? Inclusive, num diagnóstico de cultura que foi feito das Cred Pioneira em 2017, 2018, ficou evidente que a cooperativa e a liderança não estava apta a deixar as pessoas errar. E quando as pessoas erravam, eram punidas ou eram
até mesmo, dependendo da situação, eram desligadas. E isso demonstrava uma cultura muito fechada, muito conservadora, que não deixava as pessoas criarem, não deixava as pessoas inovarem. Porque uma premissa básica da inovação é errar, é investir e talvez não vai dar certo, mas vamos lá. Quais são os aprendizados que a gente tem com isso? Então, a partir disso, quando a gente começa a mudar a cultura, trabalhar o mindset, ter consciência, a gente percebeu que errar é muito importante, desde que a gente aprenda com isso. Então, assumir o erro virou uma premissa básica. Hoje a gente fala, vamos fazer um projeto, temos a oportunidade de errar. E se a gente errar, por isso que a gente faz o MVP, né? Vamos errar rápido e pequeno, porque daí a gente ajusta e não gera um prejuízo para a cooperativa ou para os associados. Então, hoje, para poder inovar, temos que ter uma abertura muito grande para o erro. Se a gente não tiver essa abertura para o erro, não vai ter inovação. E, inclusive, os colaboradores vão se sentir mais seguros, né? Porque hoje, querendo ou não, o grande cimento, a grande base da evolução do nosso modelo de gestão é confiança. E confiança precisa ter a questão do erro. Se eu errar, eu não vou ser punido, eu não vou ser rechaçado. Eu vou ter uma nova oportunidade. Vamos aprender com isso e vamos, na próxima vez, talvez, tomar um caminho diferente para não incorrer no mesmo erro. Mas aí começa a criar uma nova cultura, uma nova forma de encarar as oportunidades e a inovação começa a brotar. As pessoas começam a querer participar, a querer sugerir, a querer trazer ideias. Por isso que hoje tem já uma nova estratégia da cooperativa, que é as pessoas sugerirem melhorias, sugerirem oportunidades, ou seja, a criatividade sendo incentivada para que a gente possa inovar cada vez mais. Eu acho que um dos grandes desafios é a gente sempre manter firme e forte o nosso propósito, né? Que juntos a gente constrói comunidades melhores, engajando as comunidades, engajando os colaboradores e a gente conseguir trabalhar esse mindset, né? Porque o que a gente percebe? Que hoje uma das grandes dores do crescimento é ter pessoas para a gente conseguir continuar crescendo. Então, a cooperativa hoje tem 42 agências, tem 700 colaboradores, mas a gente tem muitos projetos, muitas oportunidades, a gente quer crescer muito, mas um dos grandes desafios hoje é que a gente não está conseguindo formar a quantidade de colaboradores que a gente precisa para esses novos desafios. Nós temos, nos próximos 12 meses, planejado abrir 8 agências. E a gente não tem as equipes formadas para esses 8 agências que a gente quer formar. Por exemplo, a agência digital que a gente lançou agora semana passada, daqui a um ano talvez essa equipe vai ter que ser o dobro de pessoas, pela quantidade de oportunidades e negócios que vão surgir. E a gente não tem essas pessoas ainda. Então o nosso maior desafio é formar e desenvolver esses colaboradores, porque a gente começou muito forte o programa de estágio para formar internamente, mas isso ainda não é suficiente. Então, e também não só formar, mas também aculturar essas pessoas. Porque esse modelo, a gente sempre fala que a evolução do modelo de gestão, um modelo genuíno, com interesse genuíno, olhando para as necessidades dos associados sem meta, não é uma realidade no mercado. Então, toda vez que a gente traz um colaborador, uma pessoa que não viveu isso ou que não está no dia a dia desse modelo, ela tem uma dificuldade maior para se aculturar. Então, um desafio nosso é manter a nossa cultura forte, manter a nossa essência muito importante no dia a dia, relevante, e para isso a gente tem que ter uma continuidade muito grande de formação, de capacitação, de trabalhar forte a questão que toda vez que a gente trazer um colaborador novo, olhar para o fit cultural, se esse colaborador ele vai se adequar a essa empresa, a essa forma de fazer relacionamento e negócios, porque senão a gente não vai conseguir crescer ou se desenvolver na velocidade que a gente quer. E também a formação de líderes, né? A gente tem percebido que um dos grandes gaps também nosso é formar esses líderes, né? A gente tem 43 agências hoje, a gente quer abrir mais 8, mas a gente não tem os 8 líderes já formados. Então, nós conseguir trabalhar esse quadro de colaboradores para que eles consigam também se desenvolver para assumir esses novos desafios. Então, esse é um papel meu, do Solon, do Eduardo, dos gerentes da sede, para a gente cada vez mais poder formar pessoas para assumir esses novos desafios. E também, eu acho que um grande desafio da continuidade é fazer com que os negócios conscientes sejam uma realidade para todas as comunidades. A gente percebe que ainda é um movimento que está ganhando força, a gente fala muito disso, dos negócios conscientes, de quanto os stakeholders têm que estar conectados com a mesma visão de ecossistema,
mas isso não é uma realidade no mercado lá fora. Então, a gente tem que começar a cada vez mais picar um, picar outro, para que todo mundo tenha essa visão e faça com que isso seja uma realidade. Porque quando a gente vê pessoas que não são do Sicredi ou são de outras empresas, elas não enxergam isso, elas não têm essa visão. Então, esse é um dos grandes desafios para frente também, né? A gente conseguir fazer com que cada vez mais pessoas físicas e jurídicas tenham essa visão de atuação na nossa região e fortalecendo sempre o nosso propósito, né? Com as atitudes práticas, né? Uma coisa que eu sempre digo são intenções verdadeiras do dia a dia que fazem com que a gente leve o nosso propósito a ser relevante. Então, é discurso e prática, né? O que eu falo, eu preciso fazer. Se eu não fazer, não adianta falar. Ou não adianta ter um planejamento estratégico lindo, maravilhoso, se ele não é colocado em prática todos os dias. Nesse último ciclo estratégico, a gente botou muito forte, né, discurso e prática, exemplo sendo tangibilizado todos os dias. E quando a gente fala de parcerias com as entidades, fazem 3 anos, nesse ciclo, último ciclo, que a gente de verdade fez esse trabalho. A gente até fazia, mas não tão estruturado, não tão focado. Hoje nós temos um colaborador que ele é um assessor de entidades. Nós temos um colaborador específico para turismo, nós temos um colaborador específico para olhar para o segmento do agro. Nós temos, para segmentos estratégicos, nós temos pessoas que fazem essas conexões com as entidades, com as comunidades e, de novo, não no discurso, na prática, realmente estando junto, participando. Então, a gente percebe que claramente nesses últimos 3 anos, nesse ciclo estratégico, a gente construiu essa caminhada, onde o nosso mapa estratégico está sendo tangibilizado todos os dias, com ações práticas, com parcerias que fazem com que a gente possa, de verdade, colocar todo esse lindo mapa estratégico na execução, né? Porque é isso que a gente precisa. Então, o 2017 foi a construção do ciclo 2018, 19 e 20, e ali a gente começou a tangibilizar isso, e 2021, 2023 é consolidar isso. Então, cada vez mais, estando próximo de todo o ecossistema, de todas as entidades, de todos os parceiros, genuinamente, não só no papel, mas na prática. A gente tem falado claramente hoje que isso é um belo desafio, né? E por isso que até nesse ciclo estratégico agora, desde 2020 para cá, a gente não se coloca mais como uma instituição financeira, nós se colocamos como uma entidade. Então, nós queremos ser mais uma entidade junto com várias entidades. E a gente até fala claramente assim, que o objetivo de todos, um poder público, de uma CDL, de uma CI, de qualquer entidade de classe, o objetivo deles é juntos construirmos comunidades melhores. Todos têm o propósito de melhorar a qualidade de vida das suas regiões, das suas comunidades. Então, a gente hoje não se considera mais uma instituição financeira. E daí a gente está no rol do que tem no mercado. Nós somos mais uma entidade focada para desenvolver a região. E aí se colocando como parceiro de verdade, ajudando a construir, participando ativamente, inclusive entrando em diretorias, né, de entidades, para que a gente possa, de novo, tangibilizar o discurso e a prática, né, e estar junto com as entidades. É uma grande oportunidade de trabalhar a visão dos negócios conscientes, trabalhar o ecossistema como um todo e intercooperação entre todos os stakeholders, todas as entidades, a gente fala muito, é uma das premissas, é um dos princípios do cooperativismo, a intercooperação, mas aí está muito focado em intercooperação com as cooperativas, mas a gente já extrapolou isso, não é mais só as cooperativas, é entre todas as entidades, em todos os órgãos que querem o bem comum, todos que querem juntos construir comunidades melhores, tem que ter essa visão. E isso, por isso que a gente sempre fala, o guarda-chuva é negócio consciente. O ganha-ganha para todo mundo. Todo mundo vai se desenvolver, todo mundo vai evoluir e ter ganhos reais para a nossa região. Eu acho que tem várias frentes, né? Uma das que a gente percebe claramente é que esse modelo ele é muito sustentável, ele traz muito a conexão até com o ESG. E os jovens, eu tenho 2 filhos, né? Um é pequenininho, tem 3 anos, ele não está ligado, mas o meu de 6 anos,
ele é muito mais sustentável, ligado à natureza, ligado a ações sociais, do que nós éramos há tantos anos atrás. Então, eu acho que as novas gerações, elas têm uma pegada sustentável, uma visão de local, às vezes, muito mais desenvolvida do que outras gerações, né? Então, eu acho que nós estarmos conectados com esse jovem, porque o futuro é o jovem, né? Nada contra, né? Eu vou ficar velho, todo mundo vai e tá tudo certo. Mas a capacidade do modelo cooperativista, ele é moderno. Ele não é algo que... Cada vez mais a gente fala de uma economia compartilhada, cada vez mais a gente fala de estratégias que olhem para o desenvolvimento das nossas regiões. E os jovens de hoje, eles têm muito mais abertura para isso do que os de lá atrás. Quando eu tinha 20 anos, eu não tinha essa visão. Eu vivia isso na cooperativa. Mas se tu falasse com amigos e colegas, eles não falavam. Hoje a gente já percebe uma vibe muito mais desse compartilhamento. O próprio exemplo do ecossistema de inovação é conhecimento compartilhado. Ninguém mais está querendo puxar o tapete do outro. Todo mundo quer ajudar a nós construir uma solução ainda melhor. Então, acho que o cooperativismo ele se conecta com isso. Ele traz essa visão da cooperação, do compartilhamento, da construção coletiva, da gente sentar junto e ver uma melhor solução para a comunidade. Eu acho que a gente tem grandes ganhos, né? O cooperativismo brasileiro tem muita caminhada pela frente, mas se a gente olhar o cooperativismo europeu ou de outros países, ele está mais desenvolvido ainda. E ele já tem uma participação de mercado muito maior. E eles trabalham forte isso, né? Eu acho que a gente até fala no futuro, talvez a gente não vai ter 42 agências, né? O exemplo, a gente criou agora, semana passada a gente criou a agência digital. Talvez no futuro a gente vai ter 10 agências e a gente vai ter uma mega agência digital, só que a gente não vai mais ter uma agência física, a gente vai ter um hub social. Nós vamos ter um hub social. Lá em Caxias nós vamos ter 2 agências, talvez, só que um grande hub social onde todo mundo se conecta. Vai estar lá o Sebrae, vai estar lá o Sicredi, vai estar lá a prefeitura. Todo mundo vai estar resolvendo no mesmo lugar as soluções. E aí esse público jovem vai querer isso. Em 2019 a gente foi no SXSW, que é o maior evento de inovação que acontece no planeta, né? Era lá no Texas, nos Estados Unidos. Fui eu, o Jonas e o Marcos. E a minha perspectiva, né, a minha visão era, foi o maior evento de inovação, a gente só vai falar de tecnologia, nós vamos falar o que vai acontecer no mundo, E sabe qual era o tema do SXSW 2019, que foi o último, inclusive, que aconteceu, porque acho que o próximo vai ser agora ano que vem? Empatia. Pessoas. O mais importante são as pessoas. As pessoas querem carinho, as pessoas querem relacionamento, as pessoas querem proximidade. A tecnologia, as máquinas vão ajudar a resolver tudo que é operacional. Nós não vamos precisar mais fazer nada do que é operacional. Mas o relacional, inteligência emocional, proximidade e carinho, a gente quer. E esses jovens, eu sei pelo meu filho, eles querem isso. Eles têm um perfil assim muito mais conectado de coisas, e eu acho que isso o Sicredi, e não só o Sicredi, o cooperativismo vai ter muita oportunidade. Eu acho que tem uma visão de futuro de muita abundância, né, nesse contexto. Quando as pessoas percebem o impacto real que a gente gera na nossa comunidade, quando a gente vai, por exemplo, o exemplo aqui na nossa região, né? Não tem nada que acontece aqui em Nova Petrópolis que o Sicredi não está presente. Não tem nada que acontece em Caxias hoje que a gente não está presente. As pessoas nos enxergam em todas as iniciativas, desde iniciativas financeiras, iniciativas sociais, iniciativas... Então, assim, começa a conexão, mas aonde eu vou, onde tem alguma coisa acontecendo, eu tenho uma participação do Sicredi, não só financeira, mas com apoio intelectual, Então, eu acho que tangibilizar isso no nosso modelo, né? Então, assim, eu acho que as pessoas ainda têm uma consciência grande para ser construída. Eu acho que a gente está vivendo um novo momento. Esse público jovem, ele tem muito mais essa questão sustentável, de estar junto, do que o atual, né? Vamos dizer, quando eu era jovem, há 20 anos atrás, eu acho que eu não tinha esse mindset. E hoje a gente está percebendo. Então, é de novo viver o local, né? Viver o que a gente faz de diferente e as pessoas começarem a perceber o discurso e a prática de verdade, né? Porque uma coisa é, eu posso ter lá o exemplo, Nubank, né? Que hoje tem 40 milhões de clientes. Mas o que ele ajuda para Nova Petrópolis? O que ele ajuda para Caxias do Sul? O que o Nubank faz para a nossa região? Cada vez mais a gente vai ter que trabalhar a visão coletiva, né? E eu acho que o jovem de hoje, ele tem muito mais isso do que nós. Eu acho, pelo menos percebo isso, né?
Eu tenho muito orgulho, né? E assim, toda vez que eu interajo com qualquer pessoa do cooperativismo de crédito brasileiro, e aí brasileiro com várias cooperativas, quando a gente fala da pioneira, do berço do cooperativismo na essência, né? Muitas vezes a gente fala, mas o modelo de gestão ele trouxe muito forte a resgate à essência. Daí eu escuto dos outros, mas vocês já sempre fizeram isso, né? Vocês são o berço, vocês estão vivendo isso. Olha o que vocês, né, fazem. O complexo vai resgatar isso muito forte também. Então, eu acho que nós viver aqui, ter essa experiência e estar aqui, isso inclusive aumenta a nossa responsabilidade como legado, né? A gente sempre diz, quem defende a história da pioneira somos nós. Não estou dizendo que as outras 108 cooperativas do sistema não fazem isso, mas quem tem a responsabilidade e o legado somos nós. Nós, pioneira, nós 700 colaboradores, nós entidades, nossa comunidade, porque é aqui que tudo começou, né? E hoje é um case, né? Quando se fala de cooperativismo de crédito, sempre vem. Ontem eu participo de um grupo de diretores que representam o sistema Sicredi nível Brasil. Então é o CRN, é um grupo de relacionamento e negócio, que é coordenado pelo CAS e envolve todas as cooperativas centrais do Brasil inteiro. E aí quando a gente fala de cooperativismo, fala da essência, não sou eu que falo, eles falam. Mas nós estamos falando aqui com o pessoal da pioneira, então se a gente tem que aprender alguma coisa um pouco mais, porque o cooperativismo de crédito hoje ele é mais focado e fundamentalmente ligado à essência no Rio Grande do Sul. Se tu sair um pouco do Rio Grande do Sul, tu ir para Paraná, São Paulo, não é na essência. É um modelo ainda que tem muita oportunidade. Eu acho que a gente tem, até pelo novo posicionamento da cooperativa, de estar mais próxima, de estar envolvida em entidades, ser parceira, eu acho que a gente está conseguindo resgatar isso um pouco mais, né? Talvez a gente, no momento passado, quando a gente trabalhava muito focado em meta, em resultado, em foco total em negócios, talvez a gente também estava se equiparando um pouco ao que o mercado estava fazendo. A gente não era mais tão genuíno, né? Eu acho que nos últimos 2 anos que a gente está trabalhando na essência, a evolução do modelo, a gente está conseguindo trazer esse resgate. Vou dar um exemplo real. 2020, quando liberamos aí mais de 120 milhões de crédito numa linha de crédito que o governo federal liberou, que era o Pronamp, né? E ali a gente ganhou 40 milhões, mas o rateio que foi feito para a Sicredi Pioneira era 40 milhões, para 23 mil CNPJs, 23 mil empresas associadas ao Sicredi. No modelo passado, nós ia usar os 40 milhões e acabou. Quem chegou, deu. O que a gente fez agora? Com o interesse genuíno, olhando para as oportunidades, as necessidades dos nossos associados, a gente criou uma linha de recursos próprios com as mesmas condições do governo, sem burocracia. E aí a gente conseguiu atender não sei quantos mil CNPJs a mais, ajudando no momento certo. Era aquela hora que a empresa precisava, porque ela estava com estava sendo sufocada. Tinha funcionário para pagar, a empresa estava fechada, por exemplo, gastronomia, turismo. Como é que essa empresa ia sobreviver? Então a gente foi lá, colocou 120 milhões no mercado para esse segmento, vários segmentos, não só, mas a gente apoiou de verdade, com as mesmas condições que o governo, só que sem burocracia, porque o governo tinha uma linha, não pode isso, até o cara conseguir, mas eu não consigo me enquadrar. No Sicredi tu conseguiu enquadrar. Por isso hoje, 2021, nós temos muito mais negócios por indicação do que nós batendo na porta dos associados. A gente está abrindo mais contas, a gente está fazendo mais negócios por indicação, onde as pessoas falam, cara, vai lá no Sicredi. Quando eu precisei, quem estava do meu lado era eles. Então, nesse sentido. Então, isso também mostra um pouco assim uma forma diferente da gente. A evolução do modelo está demonstrando um interesse genuíno de novo no associado, nas comunidades. A gente tem criado coisas específicas para a região, que talvez lá atrás, 2, 3 anos atrás, a gente não olhava para isso. Então, isso também, a gente começa a perceber que as pessoas, e quando a gente vai, de novo, ao encontro das entidades, a gente está abrindo a porta, né? Nós queremos estar junto com vocês. Então, a percepção começa a mudar. Não é um momento assim, agora fizemos isso em 1 mês, 2 meses. Não, é uma construção de 1, 2, 3, 4 anos. Mas a gente percebe já que tem uma adesão melhor.